Papo Mineiro hoje, numa prosa de gestão pública, com o engenheiro Vinícius Quintão, mestre em engenharia civil pela UNB, especialista em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e bacharel em turismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. E até é bom essa entrevista, porque hoje ele está ocupando o cargo de subsecretário municipal de turismo de Nova Lima, essa cidade colada em Belo Horizonte e importante cidade mineira e também da região metropolitana de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Vinícius. Bom dia, Hernani. Obrigado, é uma honra estar aqui. A honra é nossa conversar com uma pessoa que tem uma trajetória muito vitoriosa. Obrigado. Fico muito lisonjeado. Hoje a história é sua, né? Então vamos conhecer um pouquinho do Vinícius. Também depois nós vamos conhecer um pouco dos projetos do Vinícius daqui para frente. Tem bastante coisa acontecendo. A palavra é sua. Ô, Hernani, obrigado pelo convite. Eu fico realmente muito feliz porque a gente luta pelo turismo de Minas Gerais e a gente conhece muita gente que também faz isso. E é o seu caso, né? Você é uma pessoa que é querida por todo mundo no meio, no Conselho Estadual de Turismo, é uma referência. Então, poder falar contigo e deixar registrado um depoimento sobre não só a trajetória, mas os projetos, os acertos e erros que nós encontramos nas nossas próprias atuações, isso é maravilhoso. Eu enxergo quase que como uma terapia profissional. 30 minutos de terapia. 30 minutos de terapia. Hernani, eu assim, não sei como você prefere proceder, se a gente volta lá atrás, porque o lá atrás, sem falar a idade, pode ser muito lá atrás, né? Não, mas pode voltar lá atrás, sem problema. Se quiser falar a idade, sim. Se não quiser, isso não importa. Importa é a pessoa, importa as atitudes da pessoa, né? Combinado. Bom, então, para tornar curta uma história longa, eu sou mineiro de nascimento, de coração, de presente e de futuro. Eu nasci em Belo Horizonte, eu sou ali da década, por alguns perdida, né? Da década de 80, mas eu vivi boa parte da minha infância e da minha adolescência em Ouro Branco, uma cidadezinha aqui pertinho de Belo Horizonte, 96, 98 quilômetros. Aprendi a amar o interior de Minas Gerais vivendo ali e comecei a ter contato com o turismo muito cedo, porque atravessando a serra a gente tem Ouro Preto e Mariana. Por outro lado, a gente tem São João del Rei e Tiradentes. Então, o mineiro aqui do quadrilátero ferrífero do Alto Paraupeba tem esse contato desde cedo com o turismo, com o patrimônio histórico principalmente. O ecoturismo ainda estava devagar naquela época, mas eu acabei traçando esse caminho muito para querer também ficar por aqui. Eu acho que esse é um ponto interessante sobre os mineiros. Os mineiros têm uma oferta muito grande de ensino superior, e isso faz com que as pessoas fiquem no estado. Eu acabei escolhendo mais a universidade do que o curso, isso é muito curioso. Eu escolhi a UFOP para seguir a minha carreira e depois eu fui escolher o curso. E não foi uma escolha muito fechada em turismo, não. Eu acabei escolhendo pelos parâmetros que eu achava que tinham a ver com turismo. Um pouquinho de economia internacional, um pouquinho de administração de empresas, um pouquinho de logística, que sempre me fascinou. E aí, juntando isso ali, misturando, acabou saindo a seleção que eu escolhi, o curso de turismo na UFOP. Foi uma escolha que eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, não foi uma escolha muito bem vista, não. O turismo, ele sempre teve um estigma. Mas você vai estudar turismo? Por que você vai fazer turismo? Interior de Minas, né? As pessoas são muito tradicionais. Você não vai ganhar dinheiro. Exatamente. Você está achando que a vida é viajar? As pessoas falavam comigo assim, faz direito, faz engenharia, faz medicina, faz farmácia. Ouro Preto, né? Faz farmácia. E aí eu bati o pé e falei, não, vou fazer turismo e esse trem vai dar certo. E tem dado muito certo, principalmente
pelas conexões que nós fazemos. Eu acho que o Papo Mineiro, ele ilustra isso muito bem. Ninguém avança na sua trajetória profissional sem criar redes, sem criar conexões. E Ouro Preto é um exemplo disso. A gente vai para lá, tem a vida republicana, as universidades de Minas são muito próximas, então a UFMG, a UFSJ, a própria universidade, o FVJM, né, dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, e a gente vai construindo todo esse ambiente de relacionamento que a gente carrega a vida inteira. Então, pessoas que nós conhecemos dentro da sala de aula, ali em diante a gente encontra do outro lado de uma mesa de negociação, dentro de uma instância de governança, num relacionamento governamental. E é sempre importante destacar que essa habilidade de relacionamento, é claro que ela não é exclusiva do mineiro, mas a gente sabe que o mineiro tem uns degrauzinhos acima nisso, né? Eu tive eu sempre falo isso para as pessoas: aprende a conversar, porque o que você tem que pegar de competência técnica, o livro tem, mas o jogo de cintura, a simpatia, isso se constrói ao longo de muito tempo. Aprender a ouvir as pessoas, saber o valor das pessoas, né? Esse é um ponto que eu ouvi de muitas pessoas com quem eu trabalhei e eu demorei a aprender, que todo mundo pode contribuir. Mas voltando, né, rapidamente na minha trajetória, eu me formei na UFOP, eu defendi um trabalho que tinha já a logística como um dos elementos, era um trabalho com reestruturação ferroviária, que é um dos elementos que eu sou apaixonado até hoje, e infelizmente a gente sofre essa dor, né? Dor por um lado e felicidade por outro. Pois é, num país que tem 2 linhas de trem de passageiro intermunicipal funcionando, uma está em Minas. Então, é uma dor e é uma felicidade, né? Eu de lá acabei me interessando pela academia e fui para Brasília. Tentei, fui aprovado, fui fazer um mestrado na UNB em Engenharia Civil. Mas aí eu saí do ferroviário e eu fui falar de transporte aéreo. Eu fui trabalhar com um modelo de localização de aeroportos em circuitos turísticos. Isso lá nos idos de 2010. É uma questão interessante, então, porque a gente junta... Pois é, a gente junta transporte com regionalização, que a gente discute todo dia, né? O tempo todo a gente fala disso. Acabei trabalhando com consultoria para municípios, instalação de observatórios para o turismo sustentável. Acabei trabalhando com docência, isso dentro da UNB, ministrei algumas capacitações na área de transporte e de turismo para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para alguns municípios também. Foi uma passagem muito interessante, mas um momento que me doeu muito de ficar longe de Minas Gerais. Gosto muito de Brasília, volto quando posso, mas Minas Gerais é uma saudade realmente que só quem nasceu e viveu em Minas Gerais sente quando sai. As pessoas são diferentes, os melhores amigos que eu tenho em Brasília, poucos não são mineiros, esse é um ponto importante. Eu fui a Brasília fazer amizades com mineiros, e acaba que as pessoas que estão lá, que são daqui, elas sempre falam isso também. Elas falam: a gente precisa criar uma embaixada de Minas Gerais. Tá aí uma ideia importante, hein? A gente já viu o Centro de Tradições Gaúchas do pessoal do Rio Grande do Sul, a gente podia fazer algo parecido. E aí, Hernani, eu passei... Um centro de tradições em todos os estados, né? Eu acho. Pão de queijo a gente já exporta. Cachaça também? Em todos os estados. Tá aí um projeto. Vamos mandar para o Leônidas esse projeto. E aí, eu fiquei em Brasília 8 anos. Nas indas e vindas, fiz o mestrado, voltei para trabalhar no Sistema S, no Senat, no Serviço de Aprendizagem e Transporte. Trabalhei com pesquisa, com implantação de centros de capacitação, com projetos de inovação. Voltei para Minas Gerais e fui parar num lugar que eu esperava em algum momento, mas depois esqueci, que foi na UFOP. Eu fui lecionar na UFOP. E foi uma experiência transformadora. Todas são, né? Mas lecionar na UFOP foi uma virada de chave na minha vida. Eu pude ser colega dos mestres com quem eu aprendi,
eu pude ter a experiência de passar pela minha alma mater do outro lado da cadeira, e eu pude ter a experiência que eu acho fundamental de estar em sala de aula com um olhar para o território. Porque quando nós lecionamos em universidades pequenas, privadas, essa visão de território ela é mais limitada. Porque é uma empresa, e o objetivo da empresa ele é legítimo. Mas quando a gente está numa universidade pública, num território tão tradicional, com tanto legado, as preocupações territoriais elas estão sempre à mostra. Então, eu gosto de falar para todo mundo que eu converso que poder lecionar na UFOP é uma experiência que ela transcende a docência. Ela passa por uma responsabilidade de gestão espacial e cultural que ela devia fazer mais parte até do processo seletivo. A gente entra e acaba sofrendo um choque, porque você está falando ali de um assunto, às vezes, que parece desconectado das empresas locais, porque elas são pequenas, mas a gente está falando de um mercado internacional, a gente está falando de um patrimônio cultural da humanidade, a gente está falando de uma população que ela está sofrendo esse choque de chegada de turistas o tempo todo e precisa se impor enquanto direitos locais, de que a visitação tem que ter limites. Então, é um laboratório de prática e de aprendizado constante, 24 horas. E depois de lá eu voltei para Brasília. Interessante, Vinícius. E é interessante, Vinícius, que Ouro Preto, né, lá no período, apesar de ser em 1720 era a cidade maior e mais rica das Américas, né? Ela tem uma história imensa, intensa, né? Mas, mais recentemente, mesmo com a questão do histórico, a população não via com bons olhos o turista, né? Isso tem que ser trabalhado, muito trabalhado. Eu também fui professor da UFOP. Né? Eu não sabia. Eu fui professor da UFMG, da UFMG e da UFOP. Mais tarde, eu também fui na Estágio de Sá, inclusive na questão da área de eventos. Mas a gente percebe isso mesmo. Quando é uma universidade tradicional, bem posicionada no seu território e tudo, é muito diferente isso. Né? Parece que você está participando da história. Exatamente. Participando da história, isso é muito, muito importante, muito interessante. Né? E aí você voltou para Brasília. Aí voltei para Brasília. Fui lecionar em universidades privadas, e aí eu brinco, né? Professor é professor, né? Quando você tem conhecimento de alguma área, você acaba dando aula nela. E aí eu fui dar aula de estatística na enfermagem. Eu trabalho com a área de dados já tem muito tempo. Fui dar aula na contabilidade, com contabilidade de custos, dei uma transitada em alguns cursos, claro que a gente sempre tem que estudar muito para conseguir ter segurança na sala de aula, e nunca é o suficiente, mas foi uma experiência muito interessante. Passei 1 ano e meio, 2 ali, na sala de aula, num outro contexto, eis que surgiu a possibilidade de ir para o Sebrae, de tentar um processo seletivo no Sebrae. É bem diferente do Senat, eu falo isso para as pessoas também, Sistema S não é tudo igual. Cada uma dessas instituições tem microcosmos diferentes, tem base de clientes, parcerias diferentes, e pulando os episódios menores, né, já indo para o Sebrae, eu passei por um processo seletivo muito duro, essa é uma realidade do Sebrae Minas, acredito que se aplica a todos os Sebrais. São processos muito longos, mas que conseguem fazer um teste muito efetivo das competências. E ali, tudo aquilo de bagagem de relacionamento que eu fui aprendendo a duras penas veio à tona. Porque para o Sebrae, o relacionamento é fundamental. A competência técnica é importante, a possibilidade de se conseguir produzir documentos formais é também algo indispensável, mas o relacional é chave. O Sebrae ele lida muito com as prefeituras, lida muito com o governo estadual, com as empresas, com o próprio governo federal. Então, o tempo todo, essa questão de poder se colocar em grupos grandes, de poder se posicionar em ambientes onde a instituição precisa ser defendida, cobranças precisam ser feitas, o Sebrae tem essa exigência. E foi uma escola para mim. Eu sei que eu tenho falado
agora que tudo foi transformador, mas o Sebrae foi uma grande escola, porque você está numa empresa, né, uma instituição de direito privado, que trabalha muito com o aspecto público e equilibra na balança as empresas e os territórios. E nesse dia a dia do Sebrae, você acaba convivendo muito com a gestão pública, mas você não é gestão pública. Então você é um suporte muito grande para a gestão pública e a ponte de conexão com as empresas. Desculpe. Aqui está travando um pouquinho minha internet. Isso mesmo, aqui. Mas é verdade. E aí... Estamos ouvindo bem. Perfeito. E aí essa vivência no Sebrae, eu passei ali quase 48 meses. Passei 47 meses e alguns dias. E foram, assim, projetos muito gratificantes. A participação no Conselho Estadual de Turismo, representando o Sebrae, foi outro aprendizado enorme. Eu pude ter contato com municípios de todas as regiões do estado. Eu, salvo engano, conheci algo entre 80 e 90 municípios trabalhando. Então, estive nesses municípios trabalhando ao longo desses 3, quase 4 anos. E foi possível perceber o tamanho da diversidade que a gente sempre fala que Minas Gerais tem. Eu ouço pessoas de outros estados falando, meu estado é muito diverso. Eu tenho dificuldade em aceitar que essa diversidade seja tão grande quanto Minas Gerais. Não que seja uma competição, mas quando a gente vai ao norte de Minas, o Nordeste está muito exprimido ali. Quando a gente vai à Zona da Mata, o litoral já está ali, já está molhando a Mata Atlântica, né? Quando a gente vai ao sul de Minas, São Paulo já está ali na pele. Quando a gente vai ao Triângulo, o Centro-Oeste está totalmente representado. Então, é uma colcha de retalhos muito bem costurada que produz essa riqueza que nós temos. E uma coisa que eu acho que encapsula tudo isso foi poder conhecer que pão de queijo não é tudo igual. Mas não estou falando que o pão de queijo de São Paulo é pior que o de Minas, né? Isso é verdade, a gente sabe. Mas o próprio pão de queijo em Minas Gerais, ele muda muito entre regiões. E isso foi uma transformação para mim, porque eu pude ver do lado do empresário. As receitas são diferentes, os cuidados são diferentes, e as características são muito singulares. Então, essa diversidade que a gente sempre fala de Minas Gerais, eu pude ver pelo Sebrae. E o Sebrae entende essa diversidade. Eu acho que isso que é o importante. Foi uma trajetória que eu tenho muito orgulho de falar, e ela terminou em função de um convite que eu recebi. Eu recebi um convite do prefeito João Marcelo, do secretário Abner, e tivemos uma conversa muito produtiva. Eles tinham uma preocupação de trazer para o turismo em Nova Lima uma visão de desenvolvimento econômico, e casou direitinho com o que eu vim construindo junto com o Sebrae nos últimos anos. Foi uma análise difícil, foi difícil pesar, né, os prós e contras de sair do Sebrae. É uma despedida muito doída, porque a gente realmente, o foco nas conexões é muito grande, a atuação em tantos lugares é muito sedutora, a gente acaba se embreando naquela vida de Sebrae, de estar perto do empresário, de passar numa cidade, poder contribuir, semana que vem você já está em outra. Mas quando eu comecei a ver o projeto, né, da Prefeitura de Nova Lima, de produzir essa transformação no território, eu fiquei muito, muito animado. E aí foi o momento de dizer adeus, ou até logo para o Sebrae, a gente nunca sabe, e assumir o desafio na gestão pública aqui do lado, né? Hoje eu estou em Nova Lima, então aqui na cidade é muito diferente. Nova Lima é uma cidade muito diferente de outras cidades do estado. É claro que a gente está falando de um município que não está entre os menores, do ponto de vista populacional, são 117 mil habitantes. Para Minas Gerais isso é muito, sabemos que para São Paulo isso é pouco, mas quando a gente fala de território, a gente até conversava aqui antecipadamente, né, Hernani? O território de Nova Lima é muito grande. É uma cidade que hoje trabalha com 4 regionais, que são muito diferentes entre si. Então esse desafio é muito importante. A gente tem que se sentir desafiado. E quando eu entendi o tamanho dessa questão, eu falei, opa, tem um pouquinho de Sebrae nisso também, dessa vivência de diversidade, de tantos territórios que têm vocações diferentes. Então, hoje eu falo, Nova Lima tem pelo menos 4 Nova Limas. E dá para dizer que tem mais. A gente está falando, desde lá de cima,
do Alphaville, Jardim Canadá, a gente passa por Macacos, a sede, né, todas as regiões que a gente tem a configuração dos condomínios, a gente tem Vale do Sereno, Vale dos Cristais, a sede tem bairros muito característicos, a gente tem a Boa Vista, o Rosário, e aí a gente ainda tem a Regional Nordeste lá embaixo, onde está o Honório Bicalho, Santa Rita, e dentre esses territórios, nós temos as vocações de ecoturismo, seja por agroecologia, seja por esportes radicais, o próprio trekking, nós temos produção de alguns gêneros alimentícios muito característicos, produção de cogumelo, de mel que vem crescendo. Do ponto de vista histórico-cultural, Nova Lima carrega, né, no seu DNA a mineração de uma forma que muitas vezes não é reconhecida pelas pessoas que não vivem aqui. A história do ouro em Nova Lima, né, Hernani, você me contava sobre a Morro Velho, é interessantíssimo perceber como que ali tem uma trajetória que sai das tecnologias minerárias mais precárias, hoje a gente pode chamar de precárias, né, mas elas eram inovadoras à época, até tecnologias que Sim. até hoje nós entendemos como inovadoras. Então Nova Lima tem um pé na inovação há muito tempo, e a gente tem, claro, uma gastronomia muito própria, né, as pessoas precisam ouvir falar e conhecer queque lamparina, que são quitandas assim, muito diferentes. Você é mais quequeiro ou lamparineiro? Mais que, mais aqui. Eu também sou mais quequeiro. Não tenho nada contra a lamparina, mas eu tenho tudo a favor da queca. Eu entrevistei a Helena, creio que tem aí um grupo de senhores que mantém essa tradição das duas. Então é muito interessante conhecer essa preocupação da preservação do fazer. E é um produto assim, que conquista todo mundo que prova. Então a gente tem que distribuir, a gente tem que apresentar mesmo esse produto, né? A gente, inclusive, quer levar as pessoas lá. Você está convidado para participar da experiência. A gente quer organizar as experiências para as pessoas fazerem queca e fazerem lamparina. Porque tem um modo, né? É isso que você falou. Tem o segredo da quitandeira, tem a pitada, tem as variações dentro da cidade. É uma receita com pequenas mudanças que dão todo o toque especial. A gente tem o Vila Nova em Nova Lima, então isso também me atraiu. Poxa, um clube de futebol tão tradicional. Então, resumindo, essa questão da prefeitura foi um convite irrecusável. Agradeço muito João Marcelo e Abner, e tem sido uma experiência muito legal. Poder estar todos os dias na mesma cidade, essa é uma experiência diferente. Desculpa, Hernani. Não, tá tranquilo. Eu pensei que você ia falar. Primeiro, Nova Lima também é uma cidade. Nova Lima é uma cidade também colonial histórica, né? Sim. O Marquês de Sapucaí nasceu aí, e hoje ele é onde se realiza o maior show da Terra. Na verdade, no Rio de Janeiro, é o desfile das escolas de samba. Então, sempre que você fala de Nova Lima, você está falando do Marquês de Sapucaí, que contribui, né, como local, para essa divulgação, promoção brasileira gigantesca, né? Perfeito. E hoje, inclusive, em Macacos, São Sebastião das Águas Claras, temos descendentes do Marquês de Sapucaí mantendo a tradição, né, de como essa influência sobre essa linhagem na cidade ainda existe. São raízes históricas muito profundas. Eu concordo plenamente contigo. Hoje, Nova Lima é uma cidade reconhecida pela qualidade de vida, reconhecida pelo próprio IDH, que é o medidor que é referenciado, o PIB, mas a gente tem um potencial vocacionado que a gente vem transformando em produto, que logo as pessoas vão reconhecer com muita clareza como um destino que dá para a gente chamar de indutor no estado. Estamos aqui muito próximos de Belo Horizonte, é um destino que tem acessos muito facilitados, é um destino que tem essa cartela de possibilidades que vão do cultural ao ecoturismo, passando pela gastronomia, que está muito próximo de se transformar num produto. Quando eu digo muito próximo de transformar um produto, é a gente colocar isso no mercado mesmo, no mercado amplo, porque hoje já tem operação, mas a gente está organizando junto com o empresariado local para que isso se transforme num produto perene. Não vou dizer de prateleira, não gosto muito desse termo, mas um produto de portfólio para todo o trade nacional. Nós temos um calendário de eventos que já está consolidado. Fizemos agora o Oktoberfest recentemente, a Festa da Cerveja Artesanal, que é o produto central
na região do Jardim Canadá e na sede, já é reconhecido. Nós somos o quarto maior polo produtor do país, maior polo de Minas Gerais, com, assim, receitas premiadas, cervejarias com portfólios fundamentalmente identitários, que refletem toda essa questão mineira, toda a questão de Nova Lima, dos esportes. E nós temos feito a inserção desse produto em mercados maiores com a publicação de anúncios em revistas de bordo de companhias aéreas. Estamos trabalhando com a possibilidade de fazer anúncios em aeroportos, para que as pessoas realmente entendam esse posicionamento de Nova Lima. Nós temos estruturado projetos para que os atrativos locais possam ter a diferenciação que Nova Lima merece, porque é difícil diferenciar num mercado tão competitivo. A gente tem que lembrar que a gente está competindo a menos de 100 quilômetros com Ouro Preto, a gente está competindo com Mariana, com Tiradentes, com Diamantina. Então, a diferenciação é um ponto muito forte, é algo que a gente lembra a todo tempo. E eu tenho a possibilidade de... Desculpa, Hernan. É interessante você perceber o seguinte: nós tivemos uma corrida do ouro, né, em torno de 1720, e a segunda ouro é quando os ingleses chegam, né, para trabalhar o ferro, mas onde tem ferro tem ouro. Eu sou engenheiro de Minas, né? Então, a gente sabe. É verdade. Então, é o início da segunda. É o início da segunda corrida do ouro. É Nova Lima. Josh Chalmers, né? Com as tecnologias. À medida que a gente aprofunda na história, então essa cidade é muito importante. Inclusive, tivemos agora o lançamento no dia 22 de um documentário sobre a cidade. O Toledo fez um documentário muito bacana. Inclusive, acho que é legal a gente divulgar esse link para todo mundo. A pandemia ajudou nisso, de fazer bons vídeos, de fazer boas, vamos dizer assim, audiovisuais de cada produto, de cada cidade, de cada município, né? Foi muito interessante isso na pandemia. Aprendemos o valor, né, desse elemento comunicacional. Acho que a gente avançou rapidamente alguns anos no desenvolvimento desse tipo de material. Eu ia complementar que eu tenho a gratidão de poder contar com uma equipe já vivida no turismo da cidade, pessoas que já estão ali lutando por isso há muito tempo, e essa também foi uma questão fundamental. Poder aceitar um convite para trabalhar numa subsecretaria com uma equipe que entende do assunto, já tem relação com o local e já está motivada a transformar esse território. Poucas cidades do estado conseguem ter essa disponibilidade. A gente sabe que, infelizmente, a realidade corrente é de pessoas lutando sozinhas. São secretarias, departamentos, diretorias, que você tem ali só a pessoa que chefia e é autochefiada para lutar pelo turismo. Então, eu acredito que esse investimento que Nova Lima vem fazendo para o turismo, ele vai gerar resultados no curto prazo, dá para dizer no curto prazo. E que outras cidades de Minas sigam esse caminho. Porque, como você falou, Hernani, as corridas do ouro que aconteceram, hoje a gente tem a corrida da reconversão. E o turismo é um dos principais elementos para essa reconversão produtiva. A gente tem Paracatu apostando nisso, pesado, a gente tem Itabira começando a apostar nisso também, Nova Lima seguindo essa tendência já há algum tempo, e que as cidades que hoje têm a mineração como uma parte grande da sua economia, elas olham para o turismo com muito carinho. Então, Minas Gerais é o estado que mais aplica regionalização no país. Nós temos Minas Gerais como o estado que mais cresceu a sua atividade econômica pelo turismo. A gente tem circuitos que são muito bem gerenciados, no nosso caso aqui o Circuito do Ouro, com a Márcia, a Heloísa, a Sandra. Eu acho que o cenário é muito favorável e que a gestão pública precisa acompanhar esse movimento. A gente não pode mais manter aquela lógica de uma gestão pública que ela acompanha o ritmo, ela acaba tendo que ditar o ritmo. A gente precisa incentivar e fomentar as empresas, porque é o mercado privado que faz o turismo, né? Não tem dúvida. E os planos? Os planos como subsecretário para 2024?
Pois é, 2024 é um ano complicado, nós sabemos, todas as restrições de período eleitoral, todas as dificuldades que nós temos de transições, né, as cadeiras se movem, mas nós temos planos de consolidar o que vem sendo feito, a gestão não tem a ideia de destruir nada, de ficar descontinuando as coisas porque politicamente elas não fazem sentido, então nós queremos entregar os projetos que vêm sendo promovidos, os planos municipais de turismo, inventários, revisão do próprio Conselho Municipal. A gente quer apresentar proposta para a legislação, isso tem que ser feito recorrentemente, né? É claro que a gente não pretende fazer uma alteração de lei no ano eleitoral, mas a gente quer ter um projeto para apresentar, a gente quer consolidar a marca, a gente relançou a marca do município, então a gente quer avançar nessa apropriação da marca do destino. Visite Nova Lima, inclusive o público quiser visitar a cidade e ter informações antecipadas, pode encontrar no Instagram, @visite_nova_lima. Nós queremos andar um pouco mais rápido também com a estruturação do trade turístico e integrado ao calendário de eventos. Então, nós temos eventos esportivos grandes que acontecem no município e nós queremos que os receptivos locais, eles passem um pouquinho para o papel de operadora. A gente entende que essa é uma necessidade urgente. Então, um projeto que a gente quer trabalhar é isso, chamar os receptivos para apoiar essa conexão com as companhias aéreas, com as empresas de transporte, com a gastronomia, com os meios de hospedagem. E, claro, a gente quer avançar com a integração regional dos atrativos. Já existe um festival gastronômico que conecta as cidades, o Circuito do Ouro vem oferecendo essas possibilidades para a gente conseguir ter a taxa de permanência aumentada, mas para os nossos projetos a ideia central é consolidar mais os atrativos. Então a gente está trabalhando com o desenvolvimento das empresas, junto com programas inclusive com a Vale. A gente quer, nesse ano, inclusive, né, no próximo ano, avançar com um observatório municipal de turismo. Esse é um plano nosso, porque a gente tem muita informação, a gente quer estruturar, inclusive para ofertar essa informação para o trade e para a população. Nós entendemos que todos esses dados que estão flutuando aí, o Observatório Estadual já dá muita base, mas tem muita informação propriamente local. Então, um dos projetos centrais que nós temos é o Observatório Municipal de Turismo. E tendo em vista que é um ano eleitoral, ótimo, nós estamos aí tentando posicionar os nossos eventos de uma forma que não prejudique toda a dinâmica do município. Nós não queremos deixar de fazer os nossos eventos perenes, mas nós queremos focar em datas em que é possível fazer isso. Todos os municípios passam por essa dificuldade de 4 em 4 anos. Então, a gente já tem um know-how de como fazer isso, em que momento do ano faz sentido fazer cada um dos eventos, e agora a discussão é, quando a gente consegue posicionar esses eventos para o mercado regional? O melhor momento para o nosso visitante participar de toda essa promoção, de toda essa transformação econômica da região. Muito bem. Vinícius, está feliz? Tô muito feliz. Estou trabalhando bastante, estou dormindo menos, mas eu tenho certeza que a transformação que a gente está promovendo na cidade vale cada minuto de sono que está deixando de ser usufruído. Eu estou muito satisfeito com a dinâmica local e, claro, com a conexão com todo mundo. Eu estou podendo conversar de um outro lado com todo mundo que eu já conversava. Então, eu expandi as minhas conexões e isso, para mim, é imensurável o valor. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem como final da nossa entrevista. Bom, eu quero te agradecer, Hernani, estou muito feliz de participar. Eu vou deixar uma mensagem de esperança, obviamente, mas eu vou deixar uma mensagem de atenção. Eu acho que o mercado de Minas Gerais, ele merece mais atenção. A gente, claro que trabalha com os mercados nacionais e internacionais, mas nós temos um estado que já se visita muito e que tem o potencial de se visitar ainda mais. Então, vamos fazer valer ainda mais a regionalização, porque a transformação econômica do estado está nas 853 cidades. Não é só no destino, não. Nas possíveis origens que está do lado da gente ali, 30 minutos, 1 hora, tem muito dinheiro para a gente fazer circular entre nós mesmos. Muito bem. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Foi um prazer.
você ceder esse pouco do seu tempo, que está aí trabalhando firme, forte. Mas é sempre bom contar um pouco da história, das superações, para essa história ser inspiradora para outros, né? Então, sucesso aí. Em breve vou ir tomar um café com você. Por favor, um café, uma cerveja, provar uma queca, uma lamparina, tem muita coisa para a gente mostrar. Te agradeço, Hernani, desejo uma ótima semana. Ótimo, então, viu? Tá bem, um grande abraço para você. Grande abraço. Então, tivemos aí um pouquinho da atualidade da cidade de Nova Lima, que é um município de sucesso hoje de Minas Gerais, né? Um bom, vamos dizer assim, uma boa renda per capita, talvez a maior do estado. E assim, gente jovem, né? O secretário Abner já deu uma entrevista aqui também, agora o Vinícius. Então a gente percebe a alegria, o contagiante das pessoas que estão à frente dos trabalhos. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.